Olá pessoal, vamos fazer uma aula aqui sobre ligação metálica. Estica mais do que imaginamos. Uma propriedade comum à maioria dos metais é a elevada capacidade de, em condições apropriadas, serem esticados e transformados em fios. O que você está vendo aqui nessa imagem são fios de metal. Essa propriedade é chamada de ductibilidade. Um material é tanto mais dúctil quanto mais fino for o fio que dele se pode obter. O metal ouro é um dos materiais mais dúcteis encontrados na natureza. Isso aqui, representado aqui nessa imagem, são fios de ouro. Considere uma amostra de 1 grama de ouro, aproximadamente, que é a massa do ouro encontrado em um brinco infantil. Que comprimento de fio você imagina que essa amostra pode gerar? A resposta é surpreendente. É cerca de 1 km de comprimento de um fio de aproximadamente de 0,008 milímetros de espessura, ou 62 vezes mais fino do que um grafite da lapiseira, ou 0,5 milímetro. E nesta aula vamos estudar o modelo de ligação metálica, ok? Bom pessoal, primeiro vamos bater um papo agora sobre essa ligação metálica. Só que antes de começar a falar de ligação metálica, nós vamos recordar algumas coisas aqui. A gente já viu ligação iônica. Então, ligação iônica a gente já viu. Por exemplo, se você pegar o principal constituinte do sal de cozinha, aqui, aí você tinha aqui um metal. Você tinha aqui um metal, sódio, que dava elétron e virava um cátion. E um metal que recebia elétron e virava um ânion. Metal sódio, aqui, é da família 1A. E o cloro é um halogênio da família 7A. E microscopicamente, você tinha o tal retículo cristalino iônico, que é uma rede organizada aqui de cátions e ânions, cátions e ânions, cátion e ânions, cátion e ânions, e assim sucessivamente. Para reconhecer, portanto, se o sujeito era iônico ou não, um jeito prático: tem que ter metal combinado com a metal na forma. A gente também já viu a ligação covalente. Então, por exemplo, aqui representado o gás cloro, tá? Em termos de fórmula, seria Cl2, onde a gente tem um átomo de cloro que compartilha elétron com ligação covalente com outro átomo de cloro. Aqui está o par eletrônico compartilhado. Microscopicamente, eu tinha uma molécula de cloro, Cl2. Aliás, a gente pode até usar como sinônimo de ligação covalente, aqui, ligação molecular. A palavra molécula significa unido por ligação covalente. Então, como é que eu reconheço se o composto é de ligação covalente? De modo geral, quando não tem metal na fórmula. Portanto, se não tiver metal na fórmula, o composto é de ligação covalente. Por exemplo, o cloro aqui é da família 7A, certo? Então, o cloro aqui da família 7A e o cloro aqui da família 7A.
Se não tem metal, é só ametal, é unido por ligação covalente. De modo geral, e sempre há as exceções. E a ligação metálica, como é que é? Agora eu represento aqui uma panela de alumínio. A gente representa assim, ó, alumínio, geralmente colocamos o estado físico, alumínio, estado físico sólido a 25 graus Celsius. É só o alumínio, certo? Ah, mas como é que eu represento o cobre metálico? Cobre metálico sozinho no estado sólido a 25 graus Celsius. Ah, calma aí, como é para reconhecer essa ligação metálica? É quando você olha na fórmula e só tem metal. Exemplo aqui, alumínio e cobre. Então, quando você tiver só metal na fórmula, você tem uma ligação metálica. Então, olha que tranquilo. Metal combinado com a metal, isso aqui é ligação iônica. Se não tem metal na fórmula, é unido por ligação covalente. Então, metal com a metal, ligação iônica. Se não tem metal na fórmula, só a metal, isso aqui é unido por ligação covalente. Quando só tem metal, ligação metálica. Ok? Agora, como é que deve ser o modelo microscópico da ligação metálica? Qual que é a ideia? Metal tem tendência em dar elétron. O alumínio tende a dar elétron mesmo. Olha aqui. O alumínio perde elétron e fica positivo. O alumínio perde elétron e fica positivo. Aqui o alumínio perde elétron e fica positivo. Aqui o alumínio perde elétron e fica positivo. Calma aí. Se você falar, pô professor, se todo mundo perder elétron, todo mundo fica positivo, certo? Então deveria ter uma repulsão. Não, porque o modelo proposto é que esses elétrons perdidos, eles ficam aqui. Eles ficam aqui, circulando por aqui, no meio desses cátions. Então, esses elétrons que são perdidos do metal, quando o metal vira cátion, eles ficam por aqui, circulando no meio desses cátions. Eles ficam aqui, exercendo uma atração entre cátions e ânions. E esse recheio de elétrons, eles ficam permeando esses cátions. Aliás, esse modelo ficou conhecido como o modelo do mar de elétrons. Modelo em que os cátions do metais ficam mergulhados nos elétrons deles mesmos. E como seria isso microscopicamente? Só vai ter metal, 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 metal. Essa é uma grande rede organizada só de metais. Fala-se que isso aqui é o retículo cristalino metálico. Uma grande rede retículo organizada de metais. Microscopicamente ficaria uma coisa assim. Só cátions, 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 cátions. E aqui um mar de elétrons ao redor desses cátions. Então aqui ficaria um mar de elétrons aqui ao redor desses cátions. Ok?
Esse modelo consegue explicar algumas coisas. Por exemplo, metal, ele é um bom condutor térmico. Por isso que ele é usado como panela. Será que esse modelo microscópico, que é o modelo do mar eletrônico, consegue explicar por que ele é um condutor térmico? Sim. O calor pode ser percebido pelo estado de agitação. Quanto mais agitação, é maior a energia cinética média dos elétrons aqui. Maior será a agitação, maior o calor. Se você começar a esquentar aqui, você imagina esquentando aqui, essa ponta. Colocou aqui uma velhinha esquentando. Os elétrons começam a agitar. Um bate no outro, que 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 bate no outro. E isso aqui rapidamente esquenta. Isso aqui repercute ao longo de todo o material. É por isso que eles conduzem bem energia térmica, o calor. Lembra que corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas? Como os elétrons aqui têm mobilidade, certo? No meio metálico você vai conduzir corrente elétrica, sim. Aliás, uma das aplicações dos metais é conduzir corrente elétrica. E o fio de cobre exerce a grande característica aqui da ligação metálica. Eles conduzem corrente elétrica no estado sólido. E por quê? Porque os elétrons do mar de elétron aqui tem muita mobilidade, consegue dar um fluxo ordenado de cargas. E mais, até se você derreter o metal, ele vai conduzir corrente elétrica. E o mar de elétrons sempre vai estar ali. Os metais conduzem corrente elétrica no estado sólido. Lembra que o composto iônico no estado sólido não conduz, porque as cargas estão travadas aqui, certo? As cargas aqui, elas estão travadas. Então, para conduzir, tinha que derreter ou dissolver em água. Ligação metálica conduz no estado sólido. Aí você fala, mas professor, por que metal, quando bate, amassa e não quebra? Se bater numa colher, certo? Ela amassa. Dá uma olhada, ó. Aqui. Isso aqui seria o retículo cristalino metálico. E esse amarelinho aqui que você está vendo seria o mar de elétron, o modelo do mar eletrônico. Ok? Se você bater, não ficarão cargas do mesmo sinal lado a lado. Sempre haverá aqui um recheio de elétrons entre os cátions e os metais. Então rola um sobre o outro e ele vai amassar. É por isso que os metais são maleáveis. Você consegue bater e ir amassando ele. E ductos, que nem estava na abertura da aula. Você vai esticando, esticando e você consegue fazer com que ele se transforme em fios. Então calma aí, ó. Vamos fazer um resumo de algumas propriedades dos metais. Os metais são sólidos a temperatura ambiente. Só tem uma exceção que eu quero que você guarde: o mercúrio. O mercúrio
é o único metal que é líquido a 25 graus Celsius. Outras características dos metais. Em termos de condutividade elétrica, os metais eles conduzem corrente elétrica no estado sólido e também conduzem no estado líquido. São bons condutores de calor, bons condutores térmicos. Dá para esticar em condições apropriadas. São dúcteis e transformam-se em fios. E são maleáveis e você consegue moldar. Eles amassam com facilidade. Então vamos fechar, ó. Olha os três tipos de ligação química. A ligação iônica, aqui, você tem metal com a metal, metal com a metal. E microscopicamente, o retículo cristalino iônico. Aqui na ligação covalente, em que você une por compartilhamento de elétrons, formando moléculas. E a ligação metálica é quando você tem só metal na fórmula. Aqui os metais dão seus elétrons e se transformam em cátions. E os elétrons ficam permeando esses caras aqui, formando o tal modelo do mar de elétrons. Será que você pegou? Deixa eu ver. Vai lá, faz exercícios aí.